bênção. Graça e paz, irmãos. É um prazer e uma satisfação estar com vocês aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Palavra que continua sempre mostrando a verdade, mostrando o caminho a ser seguido por cada um de nós. É muito importante, principalmente nesses dias, que a nossa atenção como igreja esteja redobrada no conteúdo bíblico. Nós precisamos estar radicalizados na palavra do Senhor. Irmãos, e quando eu digo isso, eu digo para valer. Nós já estamos vivendo tempos complicadíssimos para a igreja. Então nós não podemos abrir mão da realidade de vivermos pelo conteúdo da palavra de Deus. Essa cadeira aqui é para eu sentar, e eu não aguento ficar em pé muito tempo. Eu tenho uma fraqueza nas pernas, que hoje eu vou até na porta da igreja ali e já vou com dificuldade. Aí eu vou sentar aqui. Pode ser que alguém que esteja lá no fundo não vai me ver, mas não tem problema. O importante é você ouvir a voz. Esse é o mais importante, tá? Então nós vamos ter mais uma oração. Peço que você curve a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor a graça dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que já pudemos realizar aqui em Teu nome para o louvor da Tua glória. Todos os cânticos que foram entoados, leituras bíblicas, orações, que tudo, ó Deus, seja para engrandecimento da Tua pessoa. Tu que és o único Deus, único, verdadeiro, que habita nos nossos corações. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Fala, Senhor, às nossas vidas. Alerta-nos, ó Deus. Traz profundidade na Tua mensagem em cada coração. É isso que nós pedimos neste instante, na mediação única, exclusiva e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu já vou me acomodando aqui. Nós vamos abrir lá em Mateus 24. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Eu acho que está dando microfonia. Mateus 24, nós vamos começar a leitura a partir do verso 1 e vamos, nesse primeiro momento, até o verso de número 4. Mateus 24, de 1 a 4, neste momento. Acharam? Está fraco, amém, hein? Agora melhorou. Acompanhe a leitura, por favor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nesse tempo agora que eu não estou à frente da igreja, tenho tido mais tempo, vamos dizer assim, vivendo como um aposentado, né? Não deixando de falar do Evangelho, nem deixando de orar pelas pessoas e buscar a Deus pelas pessoas à nossa volta, mas tem sido um tempo também estratégico para perceber o andamento da situação no mundo inteiro. Observando as notícias que têm surgido, acompanhando todos esses momentos que têm envolvido o planeta de uma maneira geral. E, com certeza, irmãos, cada vez mais
no meu coração, eu vou tomando consciência com alegria, não com tristeza, de que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Jesus está voltando. Louvado seja Deus por isso, porque o nosso Senhor está voltando. Ainda há muitas coisas a acontecerem, biblicamente falando, mas os indícios já estão sendo terríveis do que nós estamos observando aí. Este texto é um texto em que Jesus tem uma palavra profética em relação aos seus discípulos. Jesus estava com os discípulos circulando no templo, e aquelas pedras imensas que compunham o templo naquela época, eles mostrando toda aquela grandiosidade para Jesus, como sendo algo quase que indestrutível pelo ser humano. E Jesus disse: olha, vede tudo isso aqui, vocês estão vendo tudo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra nisso aqui. E eles saem dali e sobem para o Getsêmani, e lá no jardim, eles então inquirem Jesus e querem saber de Jesus quando é que aquelas coisas iriam acontecer, que não ficaria pedra sobre pedra, mas eles completam a sua fala e dizem a Jesus: e qual é o sinal da tua vinda? Então, nós temos duas questões que eles querem que Jesus traga uma resposta para eles. Primeiro, quando é que não vai ter mais templo? Quando não ficará pedra sobre pedra? Mas também, quando é que o Senhor vai estar voltando? Quando é que o Senhor volta? E aí Jesus passa agora a responder essas questões. Jesus não usa uma metodologia, e o escrito não traz isso para a gente. Ele não traz uma metodologia como nós poderíamos talvez colocar: o primeiro ponto, não vai ficar pedra sobre pedra; segundo ponto, não vai acontecer isso. Não, Jesus não fala isso. Jesus vai falando as coisas, e os discípulos vão ouvindo, e cada vez mais, com certeza, também ficando assustados com tudo aquilo que estavam ouvindo. Como nós, nos dias atuais, também nos assustamos um pouco com algumas coisas que a gente anda vendo e acompanhando. E aí, Jesus passa a mostrar alguns sinais para os seus discípulos, sinais da sua volta. A questão das pedras sobre pedra, elas deixaram de existir quando o Império Romano entrou em Jerusalém, belicamente. Ele entrou em Jerusalém, destruiu o templo, e ali as pedras foram destruídas também. Restos desse templo estão lá hoje. O Muro das Lamentações era um muro que fortificava o local onde ficava o templo. No local do templo hoje não tem mais um templo, nós temos uma mesquita, que é a Al-Aqsa, mas o templo foi destruído. O templo foi jogado no chão, as pedras imensas, pesando toneladas, caíram. Mas agora Jesus vai passar também a falar para eles sobre a questão da sua volta. E aí eu quero salientar com vocês apenas e tão somente 3 sinais, tá bom? 3 sinais para que vocês gravem aí e comecem a observar no mundo inteiro sobre esses sinais. O primeiro desses sinais é sinal no mundo político. Sinal no mundo político. Aí o texto mais embaixo diz assim, no versículo 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Amados, nós podemos dizer que sobre guerras a gente ouve há muito tempo. Nós já tivemos 2 grandes guerras no mundo, não é? E mesmo antes disso nós tivemos impérios que se envolviam em guerras e etc e tal. Mas o que Jesus está falando aqui, que são guerras que trazem como característica um envolvimento de praticamente a totalidade do mundo. E nós estamos diante de conflitos na atualidade que têm mexido com toda a história do planeta, no que diz respeito à ação bélica de países contra países. E isto está cada vez mais aumentando. As guerras estão aí. Estamos vivendo um conflito agora, marca intensamente essa realidade. Estados Unidos, Israel contra Irã,
não é? Estamos cada vez mais sentindo e percebendo como é que isso tem avantajado e se desenvolvido no mundo inteiro. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para perceber essa beligerância no ser humano e refletido nessas ações nos países que nos cercam e que estão à nossa volta. Na nossa América mesmo temos certos conflitos que estão acontecendo. Muitas vezes não são esses conflitos na totalidade como Irã e Estados Unidos e Israel, mas temos conflitos voltados para tráficos de drogas e outros conflitos que acontecem internamente nos países. Isso está acontecendo. E como que nós vamos, como igreja, nos postar diante dessas realidades? Amados, não é para ficarmos com medo, mas é para nos alegrarmos, não da realidade da guerra, mas para nos alegrarmos da realidade de que o nosso Senhor está às portas, Ele está voltando, Ele está chegando. E aí eu pergunto para você, como tem sido a sua vida como igreja do Senhor Jesus Cristo? Como está a sua vida como igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu estou olhando aqui, vendo várias pessoas, mas aqui eu só vejo um conjunto que é a igreja. Nós somos a igreja. E como nós estamos vendo toda essa situação e analisando tudo isso à nossa volta? Na verdade, deveríamos nos sentir despertados para a evangelização. Quanto mais os sinais se evidenciam, mais a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que levar a palavra do Senhor Jesus Cristo a todas as partes, a todos os lugares. Nós não podemos nos calar, principalmente diante dessa época. Irmãos, o Evangelho chega aqui entre nós, entre quatro paredes, está tudo muito bom, tudo muito bem, mas o nosso campo de trabalho é daquela porta para fora. Começa dentro das nossas casas, atinge a nossa vizinhança, vai por onde nós estamos indo. Eu costumo dizer que Deus me dá muita oportunidade de falar o Evangelho. Eu fui fazer uma cirurgia de vesícula, só para você entender isso, e de repente descubro que aquele rapaz novo que ia ser o meu cirurgião era filho de pais presbiterianos. E aí eu descubro mais ainda que os pais eram aqui de Morrinhos. E ele frequentou a igreja, mas estava afastado. E aí a hora da palavra chegar e falar: olha, você precisa voltar. Você conhece o caminho, você sabe este caminho, você precisa levá-lo para sua esposa e para sua filhinha. Isso é evangelização. Isso é a palavra de Deus sendo levada. Deus chamou você para fazer isso. Deus chamou você para dar um testemunho. Deus chamou você para mostrar a realidade do Evangelho para estas mentes que estão distanciadas e afastadas. E quantos aí no mundo não estão assim? Na sua casa mesmo, quantas pessoas não conhecem o Senhor Jesus Cristo? E talvez você diga assim: já falei tanto, não vou mais falar, chega, estou chato. Ninguém é chato por expor o Evangelho. Ninguém é chato por falar as verdades do reino de Deus a ninguém. Mas além deste sinal no mundo político, nós vamos também encontrar sinais e outros sinais no mundo físico. No mundo físico, nós olhamos aí fora, estamos vendo chuva desregrada em certas regiões, nós estamos vendo frio, neve, quase chegando à metade de prédios que foram construídos. Tal é a intensidade de frio que tem atingido várias regiões no mundo inteiro. Alguns cientistas dizem que bem provavelmente nós estejamos voltando a uma era do gelo, frio, chuvas, maremotos, terremotos. Nós temos estados no Brasil que já foi sentido abalos sísmicos em 5 na escala Richter. Não é pouca coisa não, irmãos. Já é sentido isso. Um país como o nosso, que nunca tinha isso, agora está tendo sinais nesse mundo à nossa volta. O que nós estamos percebendo são prenúncios da volta do Senhor Jesus Cristo.
E essa ação da natureza sobre as coisas, na verdade, também expressa o juízo de Deus sobre o homem que está afastado, distanciado, longe das realidades salvíficas. Você já pensou nisso? Mas além de sinal no mundo político, além de sinal no mundo físico, nós temos sinais no mundo religioso. E nesse momento a gente tem que parar para pensar bastante. Sinais no mundo religioso. Hoje estamos aqui relativamente livres, tranquilos, portas abertas, sem problema nenhum, mas a coisa está mudando. Mudando em nível de legislação, tanto no país, quanto em países fora, tanto no Brasil, quanto em países fora do Brasil. O Canadá já aprovou leis que está agora colocando o uso da palavra de Deus e de certos assuntos que a palavra de Deus trata, está colocando como algo que é proibido no estado canadense. Vai significar prisão para as pessoas. Os pastores que começarem a pregar sobre a questão de que Deus criou só homem e mulher, já vai ser um problema. Porque a sociedade não pensa mais assim, não vê dessa forma. Se você falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, isso vai ser considerado uma misoginia. Não pode. E se a mulher delatar o pastor, falar essa realidade, seja pastor, seja padre, seja você falando, a legislação está prevendo de 1 a 5 anos de cadeia. E você não pode apelar para nada disso. Amados, está ficando cada vez mais intenso as perseguições que estão surgindo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver que essa é a realidade que está à nossa volta. Nós temos que perceber que o mundo de fato jaz no maligno e que ele não para de atuar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar? Amados, as coisas estão cada vez se encurtando mais. A realidade da liberdade que nós temos hoje está se esvaindo cada vez mais. E como vamos reagir diante disso? Nós vamos nos acovardar diante dessas realidades? Vamos parar de anunciar o Evangelho? Vamos esquecer a palavra de Deus? Vamos deixá-la para lá? Não vamos mais usar? Não é bem assim. Nós estamos cada vez mais sendo convocados pela palavra do Senhor para darmos o nosso testemunho de fé, para darmos o nosso testemunho de que nascemos de novo, que somos novas criaturas, de que servimos a um Deus que é todo-poderoso e que há de nos amparar, nos proteger e nos guardar sempre que Ele quiser e quando Ele quiser. Não foi assim no passado? Servos do Senhor Jesus Cristo foram jogados numa fornalha de fogo. Calor aumentado 7 vezes mais. E lá fora ficavam o rei e os seus seguidores observando para ver aquele instante que os homens seriam queimados vivos. Não foram. E o rei disse: o que está acontecendo? Foram colocados 3 lá dentro, mas eu estou vendo 4 homens lá dentro. 4 homens. Deus mandou o seu livramento. Aquele fogo não fazia nada com seus servos. O Senhor estava honrando o seu nome através da vida daqueles discípulos. E é isso que o Senhor quer fazer conosco na atualidade. É isso que Deus quer fazer conosco a todo momento. Ele quer honrar o seu nome em nós e através de nós. Tudo que você venha fazer, seja onde você trabalha, seja o que você faça, honre ao Senhor. Honre o nome do Senhor. Glorifique o nome do nosso Senhor. Dias difíceis vão se apresentando. Eu talvez não vá ver tantos dias mais difíceis pela frente. Já vou fazer 67 anos, não demora muito. Vou embora para minha casa no céu. Vou embora. Mas principalmente essa geração mais nova
que está aí, vocês mais novos verão coisas extremamente difíceis, complicadas e que vão exigir testemunhos de cada um de nós. Sinais no mundo político, sinais no mundo físico, sinais no mundo religioso. Eu tenho visto determinadas comunidades, não vou chamar de igreja não, comunidades que se dizem evangélicas, que mais parecem verdadeiros centros espíritas, com suas liturgias que basicamente, tão somente, só serve para preencher o coração daqueles indivíduos incautos, sem conhecimento da palavra de Deus. Mulheres girando como se tivessem possessas da pombagira. Pessoas falando em línguas que, na verdade, são coisas estranhíssimas. Crianças que se levantam para isso. Mas para eles, é manifestação do Espírito. É só você comparar com o que acontece dentro dos terreiros de Umbanda. Não sei se você já viu, mas hoje a internet está mostrando tudo isso aí para nós. E aí, como é que nós ficamos? Nós adoramos ao único Deus, nós servimos ao único Deus, e o nosso parâmetro é a palavra do Senhor. Leia essa palavra, leia essa palavra, leia todos os dias essa palavra, ore ao Senhor, busque o Senhor vai conferir a você sabedoria para lidar com essas situações. O Senhor vai dar a você poder que vem dos altos céus pela ação do Espírito Santo. E você vai poder então, dessa forma, ser um homem, uma mulher, um jovem, um idoso, abençoado pelo nosso Pai eterno. Que Deus abençoe o seu coração. Que você possa abrir a sua visão espiritual para as realidades que estão aí. E você comece desde já a adotar uma postura de intercessão, uma postura de devoção a Deus. Não dá mais, irmãos, para ser crente só de banco. Não dá mais, irmãos, para ser crente só no domingo. Nós temos que ter uma vida completa na presença do Senhor nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Deus abençoe muito a sua vida nesta semana, lhe dê experiências maravilhosas de ação do Espírito Santo na sua vida e na vida de pessoas à sua volta. Ganhe almas para o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.